Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Protocolo Davi. Aqui eu ensino cristãos a cuidarem de verdade da sua saúde e a controlarem o seu peso, aplicando princípios bíblicos e sempre embasado na ciência. Eu sou o Dr. Jarba Silva, médico, cristão evangélico, e aqui nesse vídeo eu vou te explicar como que eu fui de magro lá na juventude a um obeso aos 35 anos de idade e como que eu consegui reverter esse quadro e reconquistar a minha saúde aplicando princípios bíblicos daquilo que eu chamo hoje de protocolo Davi. E antes de entrar um pouco da minha história, eu quero dizer só o que não é o protocolo Davi. Veja bem, o protocolo Davi não é uma solução milagrosa para você conseguir emagrecer em 30 dias, não é um plano de emagrecimento rápido ou focado na sua estética. O protocolo Davi é um programa voltado para quem quer de fato aprender a cuidar da sua saúde no longo prazo e quer aprender a controlar o seu peso, mas não aplicando fórmulas mágicas, uma oração milagrosa ou alguma coisa desse tipo. Não é disso que a gente está falando. É aplicar princípios bíblicos para conquistar uma vida saudável, uma vida longa que proporcione a você o privilégio de viver todo o propósito de Deus para a sua vida, não só hoje, mas também até os últimos dias de vida. Então, assim, antes da gente entrar no assunto do protocolo Davi, eu te explicar por que esse nome, de onde que veio, deixa eu te contar um pouquinho da minha história, talvez você não me conheça, seja a primeira vez que esteja me ouvindo. Então, como eu falei, eu sou cristão evangélico, filho de um pastor de uma igreja tradicional evangélica, uma família humilde, uma família simples, porque às vezes a gente tem uma ideia, né, de que médico veio de família rica ou veio de família de médicos, mas não foi o meu caso. Na verdade, eu nunca nem sequer sonhei em fazer medicina, nunca passou pela minha cabeça. E uma coisa assim que aconteceu lá atrás, que talvez já fosse um prenúncio de que eu iria fazer medicina na vida adulta, foi uma ocasião em que meu pai ele estava doente, ele tinha um problema sério de coluna, ele vivia acamado. Eu lembro assim de muitos pastores indo lá em casa orar por ele, pessoas, irmãos da igreja, iam lá e oravam para que o Senhor pudesse curar o meu pai, e aquilo nunca acontecia, ou pelo menos, né, na minha mente de criança estava demorando demais para acontecer, e por conta disso a gente chegou inclusive assim a precisar de ajuda de irmãos da igreja. Eu lembro de pessoas levando cesta básica lá em casa porque meu pai não conseguia trabalhar por conta do problema de coluna. Na época ele trabalhava como sapateiro, como mestre de obras, tinha trabalhado na igreja, mas não era integral, não era integrado no ministério, como a gente chama hoje, né? Ou seja, ele não recebia um salário da igreja. Então, ele lá no seu trabalho secular acabou machucando sua coluna. O fato é que teve uma noite que um pastor foi lá orar pelo meu pai, levado por alguns irmãos, amigos nossos, e eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos de idade nessa época. E eu lembro nitidamente o lugar que eu estava sentado lá no sofá, a hora que o pastor foi orar pelo meu pai. E o meu pensamento foi o seguinte, minha oração naquele momento foi o seguinte: Deus, eu já vi tanta gente vir aqui orar pelo meu pai, e ele nunca é curado. E aquela situação me doía de ver meu pai doente daquela forma. E ali naquele dia eu fiz a seguinte oração: Senhor, se o Senhor curar o meu pai, eu prometo dar a minha vida para salvar outras vidas. Veja bem, uns 10, 11 anos de idade, e eu tenho certeza que o Senhor ouviu aquela oração, porque eu nunca mais esqueci daquela oração. E o fato é que, naquela noite, meu pai foi curado. No dia seguinte, quando eu acordei pela manhã, ele estava todo feliz porque depois da oração o pastor foi embora, ele foi tomar seu banho, quando saiu do banho e foi se secar, ele percebeu que a dor tinha ido embora, ele estava conseguindo se secar e se trocar ali depois do banho com facilidade, sem nenhuma dor. Então foi uma grande reviravolta na nossa vida. Meu pai já estava na casa dos 50 anos de idade, eu sou caçula de 6 irmãos, então eu era o único que estava ainda morando com meu pai. E, aliás, tinha um irmão um pouco mais velho que eu que morava com a gente, mas ele já estava na fase adulta e eu ainda adolescente. Então nós fomos de Curitiba, que é a cidade onde eu nasci, fomos para o litoral do Paraná, onde meu pai foi trabalhar como missionário na Ilha do Mel, Ilha do Maciel, Guaraxaba, toda essa região ali do litoral. Depois acabou indo para Matinhos também, pastoreando igrejas e tudo mais. E eu fui com ele lá para o litoral, morar lá com ele.
E depois, de adulto, na verdade, depois que eu terminei o ensino médio, eu voltei para Curitiba e meus pais ficaram lá. Essa fase foi uma fase maravilhosa, trabalhando com meu pai lá nas missões. A gente viveu muitas aventuras, inclusive lá no mar. Quase morremos algumas vezes com tempestades lá na Baía de Paranaguá mesmo. Nosso barco era um barco pequeno. Enfim, muitas histórias que talvez em outro momento eu possa compartilhar. Mas o fato é que, terminando o ensino médio, eu vim para Curitiba, porque eu queria estudar, queria fazer a minha vida profissional, mas ainda sem uma noção clara do que eu iria fazer. Tentei por um tempo concurso público para entrar nas Forças Armadas, né? Fiz concurso de sargento do Exército, de oficial, não consegui passar. E nesse meio tempo eu conheci a mulher da minha vida, que é a Márcia, a minha esposa, e nós nos conhecemos, eu tinha lá 19 anos de idade, começamos a namorar, namoramos por um tempo, casamos na igreja que nós servimos, nós dois somos músicos, tocávamos juntos lá na igreja, então foi um presente do Senhor essa minha ida para Curitiba que eu conheci a Márcia, e nós nos casamos muito jovens, eu estava ali com 23 anos de idade, e ainda sem uma clareza do que eu iria fazer da vida profissional. E passou um tempo ali, 3 anos de casado, e eu ainda não tinha uma clareza, e de repente eu comecei a perceber o seguinte, que eu gostava de lidar com pessoas. Nessa época eu trabalhava, obviamente, comecei a trabalhar numa concessionária de veículos, trabalhei por 7 anos numa concessionária, e nesse meio tempo eu comecei a perceber que eu não gostava de mexer com carro, não era disso que eu gostava, mas eu gostava de lidar com o cliente, atender a pessoa que chegava ali com um carro com problema. Na época eu trabalhava na lataria e pintura. Então a pessoa chegava com o carro batido e tal, e eu gostava de atender essa pessoa, de lidar com essa pessoa e de resolver o problema dela. E aí me ocorreu que talvez eu pudesse ir para a área de humanas. Eu pensei em fazer psicologia. Porque, como eu falei, medicina, todo mundo sabe, é um curso muito concorrido, muito caro, então nunca passou pela minha cabeça. O fato é que a Márcia, entendendo essa minha vocação, ela me incentivou muito. Me incentivou a me inscrever lá no Enem, para tentar uma bolsa. No primeiro ano eu fiz a prova, não deu certo. No segundo ano, quando eu fiz a prova para tentar a bolsa para cursar psicologia, a minha nota foi muito boa, surpreendentemente boa. De modo que eu consegui, foi tão boa que eu pensei, poxa, eu acho que com essa nota eu consigo concorrer à medicina. E eu falei, poxa, mas eu vou ter que parar de trabalhar. Na época, a Márcia só fazia um estágio, ela estava na faculdade de música, ela fez licenciatura em música. E então eu falei, meu Deus, eu vou ter que parar de trabalhar, a Márcia está só estagiando, não está ganhando muito, e como que vai ser isso, né? E eu cheguei em casa com essa ideia absurda e contei para ela. Falei, amor, minha nota é essa, e o que eu acho que eu liguei para ela, na verdade, contei minha nota e falei, olha, eu penso que dá para tentar fazer medicina com essa nota. E no mesmo momento ela, assim, ficou extasiada com a ideia e me incentivou, falou, uau, se é isso que você quer, então vamos lá. Eu falei, meu Deus, mas como que a gente vai fazer? Porque eu vou ter que parar de trabalhar, são 6 anos de faculdade, período integral, você está só estagiando. Eu lembro que ela falou a seguinte frase, amor, se Deus está abrindo essa porta para nós, todas as outras portas que vão precisar ser abertas, Ele também vai abrir. Então, assim, para resumir a história, que tem muitas situações de Deus realmente nos abençoando e entrando com provisão. O fato é que eu ingressei na faculdade de medicina, consegui uma bolsa integral e, por ser então de 2009 a 2014, eu fiz o curso de medicina. E formado médico, veja bem, eu me formei com 32 anos de idade. Eu entrei já com 26, né, tinha 3 anos de casado. Então, assim, e a nossa primeira filha nasceu durante a faculdade. No segundo ano de faculdade, nasceu a Lorena, que é minha filha mais velha, que hoje tem 12 anos. Então, nesse meio tempo, quando eu me formei, eu estava já com 32 anos de idade, com uma filha, e começando praticamente naquele momento a minha vida. E então, qual que foi o óbvio a ser feito? Começar a trabalhar logo depois de formado, começar a trabalhar muito. E eu entrei numa rotina de plantões, nós nos mudamos para o interior do Paraná, as oportunidades aqui eram melhores. Então, eu entrei numa rotina de trabalhar demais. Muito estresse, muito trabalho, dormindo pouco. Quem é da área de saúde, não sou médico, quem é da área de saúde, de modo geral, sabe como que é. Então, assim, teve uma época que a Márcia estava
começou a se incomodar com o tanto que eu estava trabalhando, e eu lembro dela falar: amor, você está trabalhando demais, você precisa eh, dar uma parada. Eu falei: não, amor, eu não estou trabalhando tanto assim. E aí eu resolvi fazer as contas de quantas horas que eu estava trabalhando por semana em média. E nas minhas contas, naquela ocasião, eu lembro que eu somei 96 horas, em médias, 96 horas semanais de trabalho. Eu falei: poxa, realmente, eu acho que eu estou trabalhando demais. Nesse meio tempo, nessa época, a gente já estava esperando a nossa segunda filha, Isabela, que nasceu quando nós já morávamos aqui no interior. Eu já estava formado. Então, eu comecei a readequar os meus horários e comecei a diminuir a minha carga de trabalho. Mas nesse meio tempo, com tanta coisa acontecendo, com tanto trabalho, em plantão, comendo muita comida de lanche, tomando refrigerante, dormindo pouco, parei de fazer exercício físico, parei de fazer atividade física, porque lá naquela época que eu falei que eu morei na praia, eu corria todo dia, pedalava, surfava, nadava, enfim, tinha uma vida muito ativa, de um condicionamento físico muito bom, sempre fui magro, e de repente eu me vi ali a partir dos 35 anos de idade, chegando na obesidade grau 1, sedentário, num quadro de depressão, por conta de problemas relacionados ao trabalho, calote de lugares que eu trabalhava que não estavam me pagando, enfim, um quadro depressivo, um quadro muito, assim, delicado. Eu lembro, inclusive, um dia que nós chegamos no mercado de fazer compras, e eu lembro exatamente aquele momento, assim, que eu peguei uma caixa de leite lá de 12 unidades, e a hora que eu coloquei lá no lugar que a gente guardava, me veio um pensamento, e eu entendi que aquele pensamento era uma ideia suicida. Então, veja bem, eu cristão, evangélico, criado na igreja, de repente estava ali com um quadro depressivo, sem tratamento, e pensando sim em tirar a minha própria vida. E, entendendo que aquela talvez seria a solução para aquela fase terrível financeira que a gente estava passando por conta de um calote de um lugar que eu trabalhava que acabou não me pagando ali por praticamente um ano. O fato é que naquele dia eu dobrei meus joelhos e pedi: Senhor, eu sei onde isso vai dar. Eu atendo pacientes com quadro depressivo e com pensamento suicida, e eu sei que eu estou entrando num caminho que pode não ter mais volta. Então, Senhor, misericórdia, me tire desse lugar. E naquele momento, naquele mesmo dia, o Senhor, de fato, agiu de modo sobrenatural. Eu já comecei, naquele mesmo dia, eu lembro, assim, da gente, depois que guardamos as compras, fomos dar uma volta com as meninas aqui, numa praça perto de casa. Eu já me senti um pouco mais alegre, já comecei a sorrir, enfim, as coisas começaram a mudar a partir dali. E nesse meio tempo, eu fui muito ministrado por Deus em relação à minha saúde física. E o primeiro passo que aconteceu para eu despertar para isso foi um direcionamento do Senhor para eu tirar um período ali de jejum. Deus estava trabalhando muitas coisas na minha vida espiritual, emocional. Então, eu tirei um período de jejum, e nesse período de jejum eu comecei também a praticar atividade física. Apesar de estar ali fazendo jejum, comecei a caminhar mais, comecei a deixar de andar só de carro e usar a caminhada como para me deslocar aqui dentro da cidade, uma cidade pequena que nós moramos, e comecei a fazer exercício físico. E passou aquele período de jejum e eu continuei a mudar a minha alimentação. Nesse período de jejum, o Senhor me direcionou a comer só alimentos não processados, não ingerir alimentos processados, lanches, carboidrato refinado, enfim. E depois que findou o período de jejum, eu mantive isso. E mantive também a prática de atividade física que eu construí nesse período ali de jejum, que foi um período relativamente grande. Isso trouxe um despertar para mim. E como eu tinha passado por uma mudança em relação à minha carreira profissional, eu saí lá do hospital onde eu trabalhava, que eu falei que teve aquele problema financeiro, passei a trabalhar mais em ambulatório, em consultório. Então, teve uma mudança também na minha visão em relação ao meu chamado como médico. E nesse momento, eu me lembrei daquela oração que eu tinha feito lá atrás. Eu pedi para o Senhor, se Ele curasse meu pai, eu pedi a Ele, eu prometi ao Senhor que eu iria dar a minha vida para salvar outras vidas. Naquilo que eu estava fazendo, trabalhando da forma que eu estava trabalhando, eu sei que eu estava cumprindo
esse propósito. Porém, eu confesso que eu não estava trabalhando com o coração 100% voltado para atingir esse propósito. O meu coração estava voltado em construir minha família, construir a minha vida financeira, enfim, buscar aquilo que eu tinha idealizado como uma vida confortável para mim e para minha família. Eu não estava mais me movendo pelo meu propósito. Eu estava me movendo pelos desejos do meu coração. E a Bíblia fala, né, que vocês pedem e não recebem, porque pede para gastar com seus próprios interesses, nos seus próprios prazeres. E naquele momento eu entendi, poxa, eu não estou buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Eu estou buscando construir o meu reino, o meu império. E ali eu lembrei daquela oração que eu tinha feito, de dar a minha vida para salvar outras vidas. E eu comecei a entender que aquilo que tinha acontecido comigo, de eu mudar os meus hábitos, conseguir emagrecer, voltei ao meu peso de quando eu casei nesse período, reconquistei a minha saúde física, minha saúde emocional. Então eu falei, poxa vida, quantas pessoas, quantos pacientes que estão aí na mesma idade que eu e já estão hipertensos, diabéticos, obesos, lidando com essas questões que eu estava lidando e não têm oportunidade de mudar como eu estou mudando agora, como eu consegui despertar para isso. E foi através da palavra de Deus, foi através de um toque do Senhor na minha vida. E eu comecei a buscar na palavra de Deus, comecei a buscar conhecimento científico em relação a o que faz uma pessoa mudar o seu estilo de vida. Eu aprendi muita coisa, muita coisa. E dentro de muita coisa que eu aprendi, alguns princípios lá da história de Davi e Golias foram fundamentais para, de fato, fazer com que eu mudasse completamente a visão que eu tenho sobre a minha saúde e a saúde dos meus pacientes. E dentro desses princípios encontrados na história de Davi e Golias, é que nasceu o método, que é o protocolo Davi. E no que consiste o protocolo Davi? Consiste no fato de que todos nós temos, assim como Davi tinha um gigante que ele teve que derrotar, que foi o Golias, todos nós também temos um Golias que ameaça a nossa vida e que ameaça a nossa saúde. E nós, cristãos evangélicos, não estamos imunes a isso. Não só cristãos evangélicos, cristãos de qualquer crença que você tenha, mas, assim, eu digo isso particularmente em relação aos evangélicos, porque às vezes nós temos o entendimento de que porque eu sou filho de Deus, porque Deus me ama, porque Jesus levou sobre si as minhas enfermidades, eu estou 100% imune a doenças físicas. E, meu irmão, minha irmã, isso não é verdade. Se você não assumir o seu papel de mordomo do templo do Espírito Santo, que é o seu corpo, você sim vai acabar padecendo por doenças. Eu não estou, como diria minha mãe, jogando praga em você. Isso se trata da lei da semeadura. A Bíblia fala, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, ele também irá colher. Então, se você está semeando hábitos não saudáveis, se você está semeando uma alimentação não saudável, sedentarismo, não tem um destino diferente do que você acabar desenvolvendo as doenças que esse estilo de vida que você está levando vão acabar te conduzindo. Então, quais são o que são essas doenças que compõem esse Golias que ameaçam a nossa saúde? Veja bem, existem duas principais causas de morte não violenta, né, de morte de pessoas que morrem de morte natural, digamos assim. Existem duas principais causas. E aí me ocorreu o seguinte, poxa, se são duas principais causas de doença que acabam fazendo com que as pessoas morram antes da hora, nós não estamos dizendo de alguém que cumpriu tudo que o Senhor tinha para ela e ela foi no tempo de Deus. Não, a gente está dizendo aqui de gente que morre antes da hora porque não cuidou da sua saúde. Então, se existem duas principais causas, nada mais sábio da minha parte se eu focar a minha atenção em ajudar os meus irmãos, também cristãos como eu, a evitarem essas duas principais causas. E talvez você não saiba, ou se você já sabe, não custa reforçar. E a gente vai repetir aqui para você que já tem esse conhecimento. As duas principais causas de morte natural, morte por doenças, são doenças cardiovasculares e câncer.
o que compõe as doenças cardiovasculares? Infarto e AVC. Não é à toa que, se você puxasse na sua memória as pessoas que morreram por doenças, a maioria delas foram por essas causas. A maioria infarto, uma parte um pouco menor AVC, e a segunda causa são doenças oncológicas, ou seja, câncer. E se você também puxar na sua memória, você vai perceber como a gente tem visto cada vez mais casos de câncer, pessoas desenvolvendo câncer. Inclusive, existe uma estimativa de que talvez o câncer passe a ser a principal causa de morte. Isso tudo por quê? Porque nós estamos tendo um estilo de vida pior em relação ao cuidado da saúde, em relação à alimentação, em relação à atividade física. Nós estamos tendo um estilo de vida pior do que a geração dos nossos pais. Então, apesar de nós termos hoje muito mais recursos para que a gente consiga lidar com essas doenças, tratar essas doenças, recursos de medicamento, recursos de intervenção cirúrgica, nós estamos adoecendo mais cedo dessas doenças por conta do estilo de vida errado que nós estamos lidando. E o interessante é nós percebermos que essas principais causas de morte, elas têm uma causa em comum, que é justamente o estilo de vida. E aí eu percebi o seguinte: meu Deus, eu consegui mudar o meu estilo de vida e com isso certamente evitar ou diminuir o risco de eu morrer precocemente, de eu desenvolver essas doenças que eu mencionei aqui. Eu consegui aplicar isso na minha vida e aplicando princípios da palavra de Deus. Por que não eu compartilhar com mais pessoas? Por que não compartilhar com cristãos que professam a mesma fé que eu? Que creem na Bíblia assim como eu creio, que ela é a palavra de Deus. Por que não eu compartilhar esses princípios com meus irmãos, para que eles também mudem o seu destino, mudem o desfecho da sua saúde? E disso nasceu então o protocolo Davi. Porém, quando eu olhei para tudo aquilo que tinha de conceito, de princípio, dentro do protocolo Davi, eu percebi que seria impossível eu conseguir compartilhar isso no consultório, no atendimento 1 a 1. Por quê? Porque seriam horas e horas de atendimento, de conversa e de ministração da palavra mesmo, para eu passar tudo aquilo que eu tinha recebido para um paciente. Então, ficaria inviável. E disso, então, nasceu a ideia, nasceu o projeto de compartilhar todo esse conhecimento, esses princípios e esse passo a passo, esse método de cuidado da saúde, do controle do peso através da luz da Bíblia, através de um método online, onde eu posso compartilhar não só com uma pessoa por vez, mas com infinitas pessoas, todo mundo que tiver interesse, poder compartilhar esses princípios e esse conhecimento através do método online, onde a pessoa pode assistir o horário que ela quiser, de onde ela estiver, não precisa necessariamente vir até aqui consultar comigo. Então, disso nasceu essa ideia desse projeto online. Agora, talvez você possa estar pensando, ok, eu entendi as principais causas de morte, eu entendi que doenças cardiovasculares e câncer são causadas também pelo estilo de vida não saudável. Mas aí você pode pensar assim e me perguntar: doutor, mas eu estou na casa aí dos 30 anos de idade, ainda não tenho 50 anos, estou entre 30 e 50 anos, eu não tenho nenhum sintoma, eu não sinto dor, eu estou bem, apesar de ser sedentário, não estar cuidando da minha alimentação, mas eu estou tranquilo, não estou sentindo nenhum mal-estar, preciso me preocupar com isso? Então, para te responder essa pergunta, eu vou te fazer algumas perguntas. Me diz uma coisa: você está acima do peso? Você está aí num quadro de obesidade ou então de sobrepeso? Pode entrar na internet e pesquisar lá calculadora de IMC. E você vai mencionar o teu peso e a tua altura, e a calculadora vai dizer se você está no teu peso normal, está em sobrepeso ou talvez em obesidade. A segunda pergunta que eu preciso fazer para você é: você tem feito alguma atividade física regularmente? Ou você está sedentário ou sedentária? Terceira pergunta: a sua alimentação, você considera que você tem uma alimentação saudável, não saudável ou parcialmente saudável?
Claro que o conceito de alimentação saudável ele pode ser muito amplo, mas, de modo geral, você tem comido muito alimento industrializado, processado, ultraprocessados, alimentos que vêm embalados e não alimentos que você tem que descascar para poder preparar ou para consumir? Um outro ponto é, seus pais, eles têm um histórico de pressão alta, de diabetes, infarto, AVC ou então câncer? E isso se aplica também aos seus irmãos. Essa pergunta pode ser estendida a seus pais, seus irmãos ou então até mesmo seus avós, para algumas doenças ter uma relevância. Então, veja bem, se você respondeu sim para todas essas perguntas ou para alguma delas, então você precisa hoje, urgentemente, começar a se preocupar e dar atenção para isso. Por quê? Porque essas doenças, elas são silenciosas. Você pode até não estar sentindo nada hoje, não estar com sintomas hoje, mas infelizmente em breve você pode vir a começar a manifestar sinais dessas doenças, e quando isso acontece é porque você já perdeu muito tempo para fazer alguma mudança e para corrigir essa trajetória. Mas agora deixa eu falar para você o jeito errado que muitas pessoas tentam vencer o Golias. Porque talvez agora, nesse momento, você entendeu, ok, doutor, entendi, poxa, eu preciso realmente resolver. Talvez ali eu já medi, aferi minha pressão algumas vezes, ela já deu um pouco mais alta do que o normal, eu estou acima do meu peso, enfim. Qual que é o jeito errado que muitas pessoas tentam enfrentar um Golias? Então, digamos lá que a pessoa despertou para isso e fala, não, quer saber? Eu vou emagrecer. Vamos pegar o peso como exemplo, mas isso pode ser aplicado também à pressão alta, à diabetes, colesterol alto. A pessoa tem uma virada de chave na cabeça dela, ela começa a correr atrás para resolver esse problema. E o que ela faz? Ela tenta ir direto vencer o Golias, ou seja, ela tenta direto ir vencer essa doença. Ela vai com tudo e coloca toda a sua energia e muita intensidade na tentativa de resolver esse problema. Então, vou dar um exemplo claro para você entender o que eu estou querendo dizer. É aquela pessoa que começa a fazer uma dieta super restritiva da noite para o dia. Ela está acostumada a comer muito pão, muito carboidrato, lanche, refrigerante, e ela resolve mudar tudo da noite para o dia. Ou então, é aquela pessoa que é sedentária, não faz nada de atividade física. De repente, ela se compromete a ir 4 vezes por semana na academia. E para garantir que ela vai e paga 6 meses adiantado, com uma forma de fazer com que ela não desista. O que essas pessoas estão fazendo? Elas estão atacando o Golias com toda a força que elas têm. Só que, você lembra lá na história de Davi e Golias, que quando Davi foi enfrentar o Golias, se propôs a enfrentar o gigante, o Saul falou para ele usar as armaduras de Saul, e a hora que Davi veste a couraça, veste a armadura, o escudo e empunha a espada, Davi tenta andar e ele nem consegue andar. E o que ele fala para Saul? Não vai dar certo porque eu não estou acostumado com isso. Então, quando você quer mudar muita coisa ao mesmo tempo, é como se você se enchesse das armaduras de Saul para tentar resolver o problema com Golias. Só que você não está, assim como Davi, não está acostumado com isso. E aí você acaba se frustrando. A sua dieta não passa de 1, 2 semanas. A academia, você vai ali por 1 mês, talvez, você abandona e perde aquele dinheiro dos 6 meses que você tinha pago adiantado. E você entende assim, poxa, eu não consigo mudar. E é aí que entra a estratégia do protocolo Davi. Veja bem, quando Davi foi guerrear com Golias, antes ele tinha passado por um processo como pastor de ovelhas, onde ele aprendeu a, primeiro, cuidar das suas ovelhas e, segundo, ele aprendeu a vencer os 2 inimigos que ameaçavam a vida das suas ovelhas, que é o leão e o urso. Foi isso que ele contou para Saul. Ele falou, Saul, pode deixar que eu vou vencer o Golias. E o Saul se assustou, porque era só um adolescente. Ele falou, não, fique tranquilo. Eu estava lá cuidando das ovelhas do meu pai. Veio um urso, veio um leão, e tomaram uma ovelha lá do rebanho, e eu fui atrás do urso, fui atrás do leão, e livrei a ovelha da boca do urso e do leão, e matei ambos. Então, essa vitória que ele tinha tido sobre o leão e o urso
deu a ele a garantia de que ele iria conseguir sim vencer o Golias. E um outro ponto muito importante, muito relevante que você precisa entender também, veja bem, eu não vou conseguir compartilhar todos os princípios e conceitos aqui do protocolo da vida com você nessa aula, infelizmente, isso não é possível. Mas um outro ponto importante para você entender é que você lembra que quando Davi derrubou o Golias, ele derrubou ele com uma pedrada. E Davi vai até o gigante, pega a própria espada do Golias e mata ele com a espada do próprio gigante. Você lembra disso, né? Pois bem, qual que é a espada, qual que é a arma dessas doenças que compõem o Golias que estão ameaçando a sua saúde? A principal arma dessas doenças é que elas são doenças crônicas. Qual que é o conceito de doença crônica? Algumas pessoas entendem que doença crônica é uma doença que já está muito grave. Esses dias eu ouvi até uma paciente dizendo que ela entendia que doença crônica era doença relacionada com uma parte específica do corpo. E, na verdade, não. A doença crônica é aquela doença que tem uma evolução de longo prazo. É aquela doença que, via de regra, ela não tem cura. Ela vai ter só um controle. E todas essas doenças que compõem o Golias, elas são doenças que têm uma evolução, uma tendência de evolução crônica, como, por exemplo, a pressão alta, que vai levar a um infarto, ou a diabetes, que também aumenta o risco de AVC, de infarto, a obesidade, que vai aumentar também o risco de infarto, do AVC, do câncer. São situações crônicas, que a pessoa vai ter que aprender a lidar com elas ao longo de toda a sua vida. E da mesma forma que Davi usou a arma do Golias para poder eliminar de vez o Golias, você também precisa, para vencer o Golias que está ameaçando a sua saúde, que são essas doenças, entender que é essa mesma arma que você vai ter que usar. A arma da doença que é crônica é você entender que a mudança de estilo de vida que você precisa aplicar também é crônico. Ou seja, você vai ter que ter uma mudança que você consiga sustentar ao longo de muito tempo. Porque às vezes a gente é muito intenso, mas a gente não aprende a ser constante. E é aí que você está errando provavelmente, meu irmão. Você tem colocado muita intensidade ali naquela dieta, ali naquela atividade física, mas você não aprendeu a como ser constante. E é exatamente isso que trata o protocolo da VI. A gente vai tratar não só essas questões práticas da estratégia de você lidar com constância, fazer mudanças que sejam gradativas, mas que você consiga manter ao longo do tempo, mudanças específicas, voltadas para prevenir principalmente essas doenças, mas a gente vai lidar também com identidade, com propósito, porque isso tudo fez diferença para Davi se posicionar com tanta coragem para enfrentar o Golias. Ele tinha clareza de quem ele era no Senhor. Ele tinha clareza de qual era o seu propósito. Ele tinha uma estratégia muito bem definida. Ele conhecia muito bem o seu inimigo. E ele estava armado com as armas que ele dominava, e isso acabou fazendo com que a vitória dele sobre Golias fosse relativamente fácil. Davi não precisou se esforçar muito. Da mesma forma, no protocolo Davi, nós vamos te preparar para você ter as ferramentas, estratégia, os princípios essenciais para você conseguir vencer o seu gigante que ameaça a sua saúde. Veja bem, eu não vou conseguir te falar tudo o que se trata do protocolo Davi. Então, para eu conseguir aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, te explicar cada uma das doenças que compõem o Golias, te explicar o que é o leão e o que é o urso que você precisa eliminar, quem são as ovelhas na tua vida que você vai precisar aprender a cuidar delas, para você conseguir chegar com confiança para vencer o Golias. Para eu poder te explicar isso tudo, eu preparei uma super aula, onde eu vou te explicar todos esses conceitos. Então, você precisa clicar no link que está abaixo aqui do vídeo, se inscrever, dependendo da época que você está assistindo aqui esse vídeo, talvez tenha se encerrado as inscrições para esse evento, mas a gente vai abrir outros com certeza. Mas se você está assistindo esse vídeo agora que nós estamos em janeiro de 2023, estão abertas as inscrições para essa super aula que eu vou estar ensinando
todos esses conceitos de quem é o urso, quem é o leão, quem é a ovelha, quais são as doenças que compõem o Golias, que você precisa focar a sua atenção para você conseguir cuidar de fato da sua saúde, para você assumir o controle do seu peso. Então, clique nesse link, se inscreva e fique ligado que nos próximos dias eu vou estar compartilhando mais conteúdos aqui, falando mais sobre as doenças que compõem Golias, falando um pouco mais sobre todo esse conceito que vai ajudar você, cristão evangélico, a cuidar da sua saúde. E qual é o meu objetivo? Que você não viva um dia a menos de vida do que aquilo que Deus tem preparado para você. Você não deixe de viver nenhum só dia, porque você não cuidou da sua saúde. Então, espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida. E se isso aconteceu, não deixe de compartilhar com as pessoas com quem você convive, as pessoas que você ama. Mande lá no grupo da igreja, mande lá no grupo da família, compartilhe com as pessoas que você ama, que precisam também ouvir essa mensagem, estão precisando de ajuda para vencer o Golias, que nós estamos aqui com esse objetivo. Deus te abençoe, se inscreva, clique em curtir, você vai estar nos abençoando assim dessa forma também, e nós nos vemos nos próximos vídeos. Um grande abraço.